Estamos lá. Olha só. Estamos ao vivo nos dois grupos. Muito bom. Mãos que cuidam e massoterapia com resultados. Tá? Maravilha, gente. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. A gente não vai conseguir ver os comentários de vocês porque estamos em dois grupos ao mesmo tempo e vai distrair um pouco, talvez, nosso papo, né? Fala uma coisa, Rosana. A minha sugestão é que vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, escrevam e depois cada um de nós vai respondendo aos poucos depois da live. Isso, eu acho certinho. Pode ser? Acho certinho. Assim vocês vão ver o nosso bate-papo e vai ser muito bom depois ver a pergunta de vocês ou algum comentário que vocês queiram fazer. Comentários, dúvidas, tudo que vocês precisarem, tá? Mas é uma honra para nós ter vocês aqui assistindo a gente. Um detalhe muito importante é saber se que vocês deixem assim nos comentários antes da gente continuar, se a gente está com bom de áudio e de vídeo, se dá para escutar bem. Isso sim é muito importante. Você tem como checar aí? Eu estou tentando ver aqui. O pessoal que está assistindo pode dizer se o som tá bom? Seria uma boa ideia, uma boa dica. Deixa eu ver aqui se consigo ver. Que essa história de manejar computador, celular e tudo mais. Boa noite, boa tarde. Oh, tem um monte de gente aqui, que fantástico. Deixa eu ver, vou arrumar um pouquinho mais aqui. Pero não bagunçar tudo, tá? Esses são gente do teu grupo, né? Josi também é do meu grupo. Lucimar, Massoli, olha só. Boa noite. Tem já muita gente. 6 horas já é boa noite, né, pessoal? 6 horas é. Áudio e vídeo tá ok, gente. Então, ótimo, então vamos tocar. Então, partiu. Vamos tocar. Escuta uma coisa, a gente se reuniu assim. Primeira coisa, você está aqui na Arraial da Ajuda, me visitando, é uma honra para mim receber tua visita, mas foi porque você veio a finalizar as gravações do teu curso, né? Sim. Olha, Roberto, eu achei que eu podia unir o útil ao agradável. Quem que não gostaria de vir para Arraial da Ajuda nesse momento, né? Imagina. É uma escapadinha que eu resolvi dar. E eu estava postergando demais o curso de massagem online, porque era difícil para mim essa coisa de olhar para uma câmera e dar aula. Eu tô acostumada com a interação. Interagir, ver os olhos dos teus alunos, exato, ver o sorriso. Eu já dou aula há muito tempo, não só do curso de massagem para pacientes com câncer ou pacientes hospitalizados, mas eu já dava curso de massagem ayurvédica. Eu sou mestra de massagem ayurvédica e eu adoro essa interação das vivências com as duplas, poder ir de dupla em dupla, explicar, fazer o movimento das manobras. Mas essa coisa de fazer esse trabalho online, ainda mais um toque, foi você que me ajudou. Foi você com o seu curso que me inspirou e me deu coragem para montar o meu curso online, porque já tinha muita gente me esperando em outras partes do Brasil. Você imagina que você chega a pessoas do mundo todo. Exato. Tá? Obviamente que um curso presencial ele tem outro valor. Claro, tá? claro. Não tem... Mas o curso online hoje é todo um desafio. E de alguma forma, a gente estava conversando um pouquinho isso entre os bastidores da gravação. Eu quero muito agradecer a meu filho, Agustín, tá? Que a gente fez um reconhecimento entre nós. Por quê? Agustín, meu filho, que é especialista em marketing, ele foi o que chegou e me chutou os calcanhares até eu me decidir. Falou, pai, você tem que se atualizar, você tem que ensinar o que você sabe e é online. Eu falei porque ele era louco por durante muito tempo até que ele conseguiu me convencer. Então, toda a ideologia, o projeto, a mudança de cabeça, tudo foi graças a meu filho Agustín. E aí, quando eu lancei o curso, de alguma forma, toquei vocês. Toquei você, toquei o Luiz Octávio. Que Luiz Octávio lhe dizia, horrores, curso online, não funciona, né? E ele mudou sua forma de pensar. Mudou. Eu fui da primeira turma, eu
meio que apostei, não conhecia o Roberto, nunca tinha ouvido falar, um profissional da área do toque, mas em Arraial da Ajuda eu não conheço ninguém. Claro, eu moro numa vila pequenininha assim, né? Eu falei, eu lá sei quem é esse uruguaio, né? Mas eu não sei, eu senti muita segurança na hora de você explicar na apresentação do teu trabalho de introdução do trabalho de silêncio neural. E eu fiquei super curiosa, falei, mas que raio de silêncio neural é esse? Enfim, eu apostei, assim como um grupo grande de pessoas. Vocês foram os fundadores, os meus alunos fundadores. Exato. Vocês confiaram de zero. Tá? Você não tinha nada, não sei, vocês se jogaram na água. Exato. E eu acho que foi uma aposta muito acertada. Eu não me arrependo de forma alguma, tanto é que eu vim até aqui porque eu gostei, inclusive, da qualidade da filmagem, da forma profissional que foi feito o seu trabalho. A gente vê que foi feito com muito profissionalismo e muito carinho. Você é minucioso, a filmagem é muito minuciosa. O Gonçalo, meu outro filho, que faz a parte Exatamente. de áudio e de vídeo, que grava, e ele é muito perfeccionista. Então, muita gente me perguntou na família, mas o que você vai fazer em Arraial da Ajuda? Não pode fazer a filmagem aqui em São Paulo? Aí eu falei, não, eu quero ir para lá porque eu sei que o rapaz já filmou o trabalho do pai, fez um trabalho muito bem feito de trabalho corporal, eu achei que era a melhor pessoa. E claro, voltando para o início do nosso bate-papo, unir o útil ao agradável. Então, de manhã eu mergulho no mar, relaxo, me preparo e à tarde a gente fica nas filmagens. Então, o curso está ficando muito lindo. Na verdade, nós terminamos a filmagem hoje. Agora? Hoje, agora há pouco. Agora, meia hora atrás. E agora amanhã nós vamos fazer os acertos finais. E aí a gente imagina que até maio esse curso já vai estar liberado para qualquer pessoa aqui no Brasil e até pessoas de língua portuguesa que queiram fazer o curso vai compreender bem, está bem explicado. Massagem oncológica. Na verdade é um curso, eu chamo de Fundamentos da Massagem Oncológica, porque é o básico, dá para se aprofundar mais. Mas com essa informação... Você tem que começar de um lado, tem que partir de um conhecimento sólido e seguro, Sim. Porque todo mundo fala, pelo menos... Para mim, quando eu comecei a estudar, o câncer era uma coisa excluente da massagem. Você não podia fazer massagem numa pessoa com câncer. Exato. Hoje tudo isso mudou. Você vai fazer o que com o paciente com câncer? Você vai dar qualidade de vida, vai dar conforto. A ideia é exatamente essa, é dar conforto. Você não vai deixar de tocar uma pessoa com câncer se ela tem um câncer numa área específica do corpo e o resto do corpo. Claro. Ele precisa de um toque, só que aí precisa entender o tipo do problema da pessoa para poder adaptar esse toque para que a pessoa se sinta inteira de novo. Ela não é um pedaço que está doente, ela é muito mais do que isso. Além do corpo físico, ainda tem as questões emocionais. Enfim, no curso eu abordo tudo isso. O pouco que vi do curso da parte de bastidores, eu achei impressionante, gente. É um curso muito bonito. Eu diria que não é para todo massoterapeuta, não é para todo profissional que trabalha com toque. Vai muito de um chamado da alma, porque trabalhar com pessoas com câncer não é fácil. Não, né? Deve ser muito mobilizador, né? Você tem que ter uma base espiritual, tem que saber lidar com o sofrimento do outro. A perda. Porque quando você trabalha com um paciente, você gera um vínculo muito forte. Sim. Porque o toque, para nós que somos massoterapeutas, todos nós sabemos que o toque ele gera um vínculo profundo com essa pessoa. Exato. Tá? Então, quando você perde esse paciente, você sabe que pode perder esse paciente. Exato. Não quer dizer que vai, mas não, pode. Mas é um paciente mais factível de você perder que um paciente normal. Exato. Não todo paciente com câncer vai morrer. Graças a Deus. Hoje a medicina conseguiu salvar uma grande maioria. Tá? E o trabalho do... Mas o paciente com câncer, ele tem ansiedade, tem medo. Exato. Tá? E você dá muito conforto. Tem insônia, tem fadiga, tem náusea. Então, dentro desses sintomas e baseado no que nós sabemos, cada um de nós, com as suas técnicas específicas, sendo elas suaves, você consegue adaptar o toque usando o bom senso. Claro. Né? Você não vai ficar fazendo uma massagem modeladora. Mas o jeito, eu imagino assim, o jeito de você
entender profundamente que é o que você pode fazer e quais são os limites desse trabalho teu, você pode trabalhar com mais conforto frente a esse paciente. Por isso a proposta tua do curso é essa, você dar uma contenção de conhecimento para Isso, o terapeuta entender que é o que ele pode fazer e sim. como pode atingir da melhor forma o bem-estar desse paciente, Exato. né? Esse curso é para dar confiança para o terapeuta, para que ele saiba que ele não vai fazer nenhum erro, que ele não vai prejudicar o paciente. Que é o que a gente aprendia antes, né? O massoterapeuta diz, Não toca, não não mexe. toca, não mexe, é contraindicado. Então, muitas. Pede para o médico ter uma... É necessário pedir. É bom pedir. Mas você Eu, pode se encontrar com um paciente que quer desesperadamente e necessita ajuda e um médico de cabeça pequena que diz que não. E aí você faz o que nesse o que, caso? que eu faço? Eu ligo para o médico e Aham, converso com ele. Eu explico como vai ser o meu trabalho. E se, baseado no que eu explicar, ele ainda achar que pode ser perigoso, aí ele vai me dizer, olha, faz daqui 6 meses. É sempre bom conversar com o médico responsável, porque você se exime um pouco da responsabilidade claro. e você também passa a segurança para o médico de que você é um profissional Com qualidade. qualificado. Claro. Entendeu? Eu nunca vou esquecer, isso aconteceu muitos anos atrás. Eu fui visitar um amigo, não sabia, ele estava com câncer de pâncreas. Quando cheguei, me choquei com essa notícia. E era terminal o caso dele. Bom, a gente conversou e isso, ele tinha as pernas muito inchadas. E eu era muitos anos atrás, eu era bastante novo. Bom, ele me perguntou se você pode fazer algo com minhas pernas. Eu fiquei, demorei uns 30 segundos, porque minha escola me ensinou a não mexer com paciente com câncer. Claro. Tá? Eu fiz uma massagem nos pés e nas pernas, suave, com carinho, desincharam as pernas dele. Ele faleceu uma semana depois, mas a mulher me falou, disse, olha Roberto, ele nunca parou de falar depois que você se foi, que o melhor que aconteceu para ele, nesse tempo, foi minha massagem. Exatamente. O conforto que ele sentiu, o toque e o bem-estar porque as pernas desincharam, Com certeza. foi muito prazeroso para ele. Essa tua história me faz lembrar uma história que eu vivi, que é muito interessante, se você me permite contar. Claro. Uma médica com a qual eu tenho uma ligação e que me encaminha os pacientes, ela me encaminhou uma paciente dela que, muito jovem, 36 anos, estava com câncer terminal, câncer fase final mesmo. E a intenção era que eu fosse lá e ajudasse a moça a dormir melhor, e ela estava muito edemaciada nas pernas também. A mesma situação, só que a médica não me contou que a moça estava com as pernas edemaciadas. Ela só disse que era uma paciente em cuidados paliativos e que estava nas últimas semanas. A intenção era que eu desse conforto. Muito bem, chego no quarto, me apresento para o pai, era o pai que estava ao lado da filha, com uma cara bem chateada, muito, muito abatido, ficou super feliz, foi ele que me contratou para cuidar da filha, através dessa médica. E aí, quando eu puxei o lençol para ver as pernas dela, eu fiquei chocada, porque eu tinha ido até lá e eu vi que as pernas estavam muito inchadas e eu perguntei, o que a sua filha tem nas pernas? Aí ele falou, ela tem trombose venosa profunda. Falei, puxa vida, ninguém me falou disso. Aí eu falei assim, o senhor sabe se ela tem um médico vascular com quem eu possa falar sobre as pernas dela? Aí ele falou assim, eu vou te dar o telefone do médico. Aí o que eu fiz? Eu saí do quarto da paciente, não falei com o médico na frente dela. Eu pensei, eu não vou ficar falando sobre a... Claro, na frente do paciente, então, né? isso faz parte, tá? Da ética profissional e da etiqueta. Não se fala do paciente na frente do paciente. Então, eu pedi licença, falei, então eu vou conversar com o médico lá no corredor. Peguei, saí do quarto e telefonei para o médico do número que o pai deu. Me apresentei para o médico, falei, boa tarde, meu nome é tal, eu sou especializada em massagem para paciente oncológico. Vim no quarto atender a sua paciente e a médica que me encaminhou para cuidar dela não me avisou que a sua paciente tinha trombose venosa profunda. E é uma das maiores contraindicações. Eu não sei o que o senhor recomenda, desde que, sabendo que ela é uma paciente que já está morrendo, certo?
Se ela fosse uma paciente que não estivesse em fase final, você não iria tocar ela. Eu muito provavelmente não iria pôr a mão nela, eu ia talvez pelo menos nas pernas, fazer né? algum trabalho na cabeça, Isso, nos braços, e eu ia embora. Ia durar 15 minutos. Só que o médico me falou, Rosana, essa moça já está falecendo. Ela tem um tumor na região abdominal tão grande que se você fizer alguma massagem dos pés em direção à barriga, você não tem perigo de empurrar nenhum êmbolo, nenhum coágulo, claro. Porque o próprio tumor é tão grande que ele vai impedir de subir e você matar ela na hora que você está trabalhando. Claro. Quando ele me falou isso, eu falei, tá bom, se o senhor está me dizendo que eu não vou prejudicar a moça mais e eu vou dar conforto, ele falou, não, por favor, faça a massagem, ela precisa desinchar, ela precisa urinar, porque ela está retendo muito líquido e ela não consegue dormir. Então, me deu um alívio, sabe? E foi a primeira vez que eu quebrei um próprio protocolo meu, porque eu vi que se você usa o bom senso, você fala assim, se ela já está numa fase final e ela precisa de conforto, minha massagem só vai fazer bem, né? E o que aconteceu? Eu fiquei 1 hora numa perna, 1 hora em outra perna, para desinchar bem. Ela fez muito xixi. E ela dormiu super bem. No dia seguinte, o pai dela me telefonou e falou, Rosana, impressionante o que você fez. Minha filha dormiu super bem, desinchou, muito obrigada, eu gostaria que você voltasse de novo. Voltei 2 dias depois, a perna dela estava toda inchada outra vez, claro. Super roxa, aí eu me assustei. Aí a mãe dela estava cuidando nesse dia. E aí ela falou, por favor, faz massagem na minha filha de novo. Então é assim, quando você sente que você tem esse suporte da família, do médico, você se permite quebrar algumas regras, porque você só precisa dar conforto. Claro. Entendeu? Com certeza, com então certeza. E a gente sabe que fez a diferença, assim como a pessoa ligou para você e falou. Você vai deixar na mão abandonado esse paciente, sem um toque, né? Enfim. Porque só a ciência agora está aceitando a necessidade do toque em paciente com câncer. Tá? E isso é muito importante. Esse paciente que ele está desolado, o paciente desolado, né? Com muito medo, com muita angústia. Né? É isso, assim, eu não quero mais falar de câncer. Tá bom, vamos falar de outras coisas. A gente não preparou essa conversa, não. Vamos falar alguns tópicos assim por cima. Tanto assim que preparei alguns tópicos e ela preparou outros. A gente nem conversou. Porque era para preparar essa live bem preparada, só que a gente terminou de gravar agora. Agora há pouco, Agora há pouco, então não deu muito tempo de preparar. O que você gostaria de uma coisa, aproveitando agora dessa introdução, vamos a falar do tema das luvas na massagem, que gerou bastante controvérsia no meu grupo outro dia. Verdade. A necessidade ou não das luvas... Tem gente que gosta, gente que não gosta. Desde que começou a pandemia, o Covid, o massoterapeuta que não estava acostumado com luva, na hora em que recebeu as orientações de biossegurança, que inclusive eu fiz um e-book específico para toda a classe de massoterapeutas, usando o conhecimento que eu trazia do ambiente hospitalar, eu sugeri que nós trabalhássemos eventualmente com luvas de nitrilo ou luvas nitrílicas. Por que as luvas nitrílicas? Porque as luvas nitrílicas, elas têm o material delas, ele é de uma qualidade que faz com que a gente consiga sentir o tato. É praticamente como se a gente tivesse sem luva. Ela não é que nem a luva de látex que a gente tinha antigamente, com aquele talco dentro. Ela te dá uma qualidade de sensação, de sensibilidade boa. E você consegue se proteger do toque e proteger o paciente. No caso de doenças infecciosas, como eu trabalhei muito com paciente com HIV, para eu não passar doença para o paciente, se ele tinha algum tipo de ferida, alguma abertura na pele, era importante eu trabalhar com a luva, porque se eu tivesse com qualquer coisa na minha mão, eu poderia passar alguma coisa para a pele do paciente com HIV. Que ele tem as defesas muito baixas. E se eu estivesse com alguma ferida na mão, tocando numa pele que também tivesse ferida, eu também poderia me contaminar. Intercâmbio de fluidos. Exato. Então, numa situação como é a de trabalhar com pacientes com HIV,
que a gente tem o nome que se chama isolamento de contato, nesse caso específico, era importante usar a luva e não atrapalhava, não interferia na sensibilidade de quem está recebendo e nem de quem está oferecendo o toque. Mas a luva, gente, ela é para ser usada em algumas situações, mesmo com o paciente com HIV, eu já trabalhei sem luva. Se ele não tem ferida na pele... Se ele não tem ferida e se a minha pele também não tem, é possível trabalhar sem luva. É lógico pensar, por exemplo, com essa história da pandemia, que a gente vai fazer massagem na pele do paciente e ele não vai ter... Primeiro, eu sempre vou higienizar minhas mãos antes da massagem. Já tinha que fazer isso antes. Já era parte do nosso protocolo diário. E você vai trabalhar com o paciente e vai mexer com a pele dele e você, obviamente, não vai encostar suas mãos no teu rosto. Mas também, as luvas também não evitariam isso. Não tá? evitam. Então, a medida de usar luva, para mim é uma medida mais de proteção. Tem gente que defende a necessidade do tacto, do toque de pele com pele. Eu defendo isso também. Para mim é difícil trabalhar com luva, tá? Eu higienizo todo e eu trabalho sem luva. Mas também eu reduzi minha quantidade de atendimentos, tá? Eu preferi reduzir minha quantidade de atendimentos. Mas usar luva ou não usar luva fica a critério de cada um. É uma questão de prática. Eu já fiz silêncio neural, inclusive com a luva. Com a luva. E dá para sentir. Dá para trabalhar bem. Com a luva de nitrile. Isso. Não com a luva comum branquinha de látex. Mas essa luva nitrílica que vocês estão vendo muito na TV agora é uma luva meio roxa. Azul. Ou azul. Fora tem cor-de-rosa também. Fora do Brasil, tem preta também. Os cabeleireiros estão usando luva preta. Uma massagem fica feia. Fica feio, não usem preto para fazer massagem. Mas a luva roxa, inclusive, quando eu fiz meu curso, eu nunca tinha visto a primeira vez, e no ano 2000, nos hospitais americanos todos usam essa luva. A roxa até que é bonita, porque o roxo é a cor da cura, não é? A cor da cura. Aquele famoso raio de Saint Germain. Exato, eu achava maravilhoso você tocar alguém com aquela luva roxa. E ainda mais porque eu acreditava que a cor tem uma influência na cura, então eu achava sensacional. Mas é assim, fica a teu critério. No início da pandemia, a gente ainda não conhecia muito bem como era esse vírus. Mas eu sinceramente acredito que ele não é transferido no toque, desde que você higienize muito bem suas mãos. O suor. E a pessoa... Será que o suor transmite o vírus? Acho que não. Acho que não, a não ser que você ponha a mão na boca. Mas você não poderia com a luva também, não. O mais importante é a nossa máscara. Isso tem que usar durante a sessão. O paciente também tem que usar máscara, porque aí evita que existam as trocas da gotícula. A gente chama de aerosóis, o que sai da nossa boca. Aerosóis ou gotículas. Então, você com a boca protegida e o paciente também, você até pode trabalhar com ele aqui embaixo, né? E se tiver aquele escudo de plástico, né? O shield de plástico, é melhor ainda, porque aí é garantido que você não vai cuspir na cara do seu cliente. Claro. Né? Claro. O avental descartável eu já usei no início da pandemia, só que eu morria de calor. Eu prefiro trocar de roupa. Em cada sessão eu coloco minha roupa para lavar. O ideal é trocar de roupa, achar um outro jeito, mas ficar de avental descartável, se você não se importa, usa. Mas a gente usa avental descartável quando é assim algo muito contaminante ou se é um ambiente hospitalar. Que aí tem que ter uma... Que aí tem que ter. Enfermeiro, etiqueta, médico, né? vai ter que usar o avental, porque ele realmente está perto de uma carga viral muito alta. Claro. Então, não tem jeito, né? Tem que usar o avental, a máscara e a luva, que são todos os tipos de isolamento. Mas uma coisa que eu gosto sempre de defender é, você gosta de usar luva, se você se sente confortável com luva, use luva. Você não está confortável com o uso de luva, não use luva, mas não ataque os colegas porque eles pensam diferente que você, e isso é muito importante, tá? Sim. Nós dois que administramos grupos grandes, tá? Um dos principais trabalhos nossos é manter uma conversa inteligente, uma conversa e respeitosa. Respeitosa, tá? Respeitosa, porque a gente não tá, nem eu nem o Roberto, a gente tá aqui para julgar ninguém, mas a gente já tem uma caminhada aí de 25, 30 anos de profissão. No nosso tempo, ninguém falava de luva, máscara, mas hoje é uma realidade e a gente precisa
passar isso para vocês, a gente quer compartilhar com todo carinho esse nosso conhecimento e tem que ser feito com respeito, com cooperação. A gente está fazendo isso para apoiar, né? E ajudar quem está entrando na área. Que as conversas sejam construtivas. Exatamente. Que seja algo para apoiar os demais, como você fala. Tem muita gente que é novata, que ainda está com medo. E esses precisam de apoio, de ajuda, não precisam de ataques. Tá? A situação ideal, é claro, é sempre pele com pele. Lógico. Né? Mas se agora a gente tem que se adaptar... Estamos passando por uma fase difícil. E se você está inseguro para tocar com a pele, coloque a luva. Não quer pôr a luva? Não coloca. Só usa o bom senso e lembra de limpar as mãos. Né? Você tinha alguma coisa para perguntar? Olha, eu queria muito perguntar para você hoje, já que você também está nessa trajetória de tantos anos, você tem mais ou menos uns 30 anos, 30 né? anos, na sim. área do toque. 30. Não Eu vou sei. se acumulando, já vou perdendo... Não sei como foi tua formação na época. Eu sei que dentro da minha experiência aqui no Brasil, eu percebi que eu comecei como massagista. Depois eu fui evoluindo para terapeuta holístico, porque virou moda terapias holísticas. Com os anos... Eu morro de... Eu não gosto das modas. Então, mas eu fujo das vai modas. acompanhando a trajetória. Vai. Comecei massagista, tinha um pouco de vergonha de falar que eu me chamava, que minha profissão era massagista, porque existia um super preconceito. Isso foi mais ou menos nos anos 80, 90. Eu comecei a estudar massagem em 1994, século passado, né? Sério? Século passado. Sério? Não é século passado? É século passado, gente. Não é louco? Nós somos dinossauros. Então, 1994. Eu comecei nos 90, né? Em 94, ainda tinha um pouco de preconceito. Eu tinha um pouco medo até de falar para o meu pai que eu ia ser massagista. Claro. Mas... para minha surpresa, meu pai ficou muito orgulhoso. Ele só achou que eu era muito magra e fraquinha e que eu não ia dar conta, né? Então, aí, muito bem, massagista, depois eu virei terapeuta holística, porque eu fui colocando outras técnicas além da massagem. Eu inseri cromoterapia, eu aprendi a trabalhar no corpo energético, eu aprendi... a trabalhar com fitoterapia, com óleos essenciais. Então, Você vai integrando um monte eu acabei... de disciplinas. Eu imagino que isso também aconteceu com você. Aqui no Brasil a gente chamava isso de terapias holísticas. Depois eu aprendi florais e fui inserindo várias técnicas. Com o tempo, os anos foram passando, entrou a terminologia massoterapia. Que foi o... nosso colega Wilson Moura. E que a ideia foi justamente para ir em oposição àquele termo massagista que estava começando a ficar muito mal visto. Exato. Porque hoje, se você fala de casa de massagem, tá? Não é massagem, tá? Então a massagem ficou como uma... E muitas casas de massagem sensual acabaram usando o nome da massoterapia para disfarçar. Da massagem, né? Eles estão usando massoterapia usam, também? sim, escrevem do lado de fora massoterapia e não é massoterapia. Gente. Em São Paulo tem. Eu fiquei muito chateada. Então a gente tem que fugir para onde? A gente não tem. Passou de massagem para massoterapia? Não tem, porque nós não temos um órgão que regulamenta isso. Precisamos. A gente precisaria... Você está trabalhando, fazendo uma associação em São Paulo, sim, né? nós começamos, vamos ter uma reunião, inclusive, nesse domingo, da primeira Associação de Massoterapia do Estado de São Paulo. Já temos uma diretoria formada e a gente vai devagarzinho convidar quem quiser participar do Estado de São Paulo mesmo. Vou te dizer uma coisa, a gente já conversou um pouco disso, dá muito trabalho para organizar isso, dor de cabeça. Eu não quero, tá? Eu não quero participar, não. Ou seja, vou ser só associado, mas não quero entrar na parte de organização. Mas uma pergunta que eu vou te fazer talvez seja uma pergunta um pouco desconfortável. Quando eu penso, e a maioria dos colegas pensam, por que vou me associar? Por que vou pagar? Porque há muitas das associações, elas só ficam cobrando uma anualidade e não dando nada em troca. Eu já fiz parte da Associação da Bahia, da Massoterapia, e eu, depois de 8 anos, saí, porque em 8 anos não me aportou absolutamente nada, só paguei a anuidade. Certo.
Tá? Então, qual seria o sentido de... Nossa, por que seria bom para mim me Exato. associar? Não, essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta que, inclusive, o próprio grupo da diretoria que está se formando agora vai ter que se fazer. Nós vamos fazer o advogado do diabo. A gente vai se pôr no lugar de quem queria se associar para saber o que a gente pode oferecer para que a nossa classe seja mais unida e tenha condições de um apoiar o outro e também na questão da regulamentação da profissão. Porque, teoricamente, para mim, para você, é muito tranquilo, a gente não precisava se associar. Não. Né? A gente já tem uma caminhada aí que não tem tanta necessidade de se associar. Por outro lado, justamente porque nós estamos há muito tempo nessa caminhada, eu sinto sim uma responsabilidade de dar suporte para essa turma nova que está chegando. E essa turma precisa de orientação, precisa saber fazer o trabalho bem feito, senão vai sujar ainda mais o nome da... seria fazer assim, como chama, reciclagens. Nós vamos fazer cursos, reciclagens. A gente está também se filiando à Federação de Massoterapia do Brasil. A Abranque. E a Federação. A Abranque é uma associação de massoterapia clínica do Rio de Janeiro. E a Federação de Massoterapia do Brasil, que é FMB, é ela que vai dar o apoio para as associações no Brasil. O ideal seria que nós tivéssemos associações no Brasil inteiro e todas essas associações se filiassem à federação e nós falássemos a mesma língua. Em realidade, se a gente conseguisse fazer isso, a gente dá uma força à nossa classe e vamos ter uma representatividade. A gente não tem nada. Exatamente. Né? Tá? O bacana é que a federação, que já está trabalhando há muito tempo para regulamentar a profissão, eles estão já com uma ligação com o senador Randolph Rodrigues. Ele já está com toda a documentação, só que para ela ser regulamentada, estamos esperando, porque tem tanta coisa prioritária na frente que o senador acabou deixando de lado. Agora com essa história da pandemia, tudo Mas ficou... eu quero ressaltar que tem um grupo de massoterapeutas, principalmente no Rio de Janeiro, que já está batalhando para que a nossa profissão fale a mesma língua, para que todos os associados recebam benefícios, uma carteirinha. A ideia é fiscalizar, sim, o consultório de quem for um associado, para ver como ele está trabalhando, para ver se a sala é uma sala adequada para oferecer para o cliente uma sala higienizada. Então, nós vamos ter que ter uma fiscalização. Muita gente tem medo disso, né? Entro na sociedade, vão me controlar se o meu nível de profissional é bom, se minha sala é bom. Aí é que tá. Quem tem medo, na realidade, porque sabe que não está fazendo as coisas bem. Né? Depois a gente vai chamar o Rogério lá do Rio para ele falar um pouquinho. Não é que assim, só um massoterapeuta com nível técnico, com 1.200 horas que vai poder participar. Não. As pessoas têm direito adquirido. Eu tenho direito adquirido. Eu não fiz um curso de 1.200 horas. Eu também não. Então, eu fiz muitas mais horas ao longo dos anos. Eu também. Né? Então, a gente... Vários cursos, a gente sumou... Né? Ele chama, tem direito adquirido e tem... Não sei o que do saber, esqueci a expressão. Esqueci o nome agora. O Rogério, se tivesse aqui, me ajudava. Notório saber. Notório saber. Notório saber. Direito adquirido. Direito adquirido e o curso técnico. São essas 3 possibilidades de você se associar. Claro. Em todas as associações do Brasil. Mas realmente exige muita perseverança para ser parte de uma diretoria, não desistir, não desanimar. A questão da anuidade, por que se cobra? Porque tem gastos. Tem gastos com a parte jurídica, tem gastos com a documentação. A gente ainda está aprendendo por que tem que cobrar. A gente vai cobrar um valor meio básico, tipo R$25 por mês, R$28 por mês, uma coisa assim. Ou a pessoa pode pagar aos pouquinhos, ou paga numa vez só. E ela vai ter que receber descontos em cursos. Isso. Vai receber uma carteirinha. A gente vai tentar visitar esse profissional para dar condições para ele se sentir um profissional reconhecido no que está fazendo. Então, a gente vai se fazer essa pergunta. Qual é a vantagem
de eu me tornar um associado da AMACESP Isso. ou de qualquer associação. É por aqui que nós estamos começando a formação da associação. É uma boa ideia. Nós vamos nos fazer essa pergunta. O que a gente pode oferecer de bacana? Descontos com alguns parceiros Congressos. descontos em cremes de massagem, em óleos essenciais. A gente vai tentar fazer parcerias. Fazer de repente alguma vinculação com empresas de mesa de massagem e conseguir desconto para os associados. Exatamente. Você vai dar volume de compra, por exemplo. Exato. Então nós vamos fazer essas parcerias para que a gente traga o desconto para o associado. Entendeu? Então eu acho que e nós vamos procurar também ter uma página na internet com informações bastante atualizadas da nossa profissão. Por exemplo, se você é um associado e quer saber como é que você tem que se preparar na pandemia, na página vai ter lá o e-book. Se bem que o e-book está liberado, mas nós vamos ter conteúdos para massoterapeutas em geral e conteúdos exclusivos para quem for associado. Para quem for associado. Mas vamos lá, a gente estava falando do Olos e saltou para a associação. Né? A gente estava falando... de Olos, terapeuta holístico. Então, parei no terapeuta holístico. Depois passamos para o massoterapeuta. Isso. Por muito tempo, eu me achava uma massoterapeuta, porque o meu carro-chefe no consultório é o meu trabalho com as mãos. Depois, quando começou essa coisa de lives, e eu comecei a dar palestra, eu comecei a me tocar que eu não sou só massoterapeuta. Sabe? Eu sinto que eu sou uma terapeuta corporal integrativa. Hoje o nome que eu me dou é terapeuta corporal de linha integrativa. Por que é integrativo? Porque eu integro muitas ferramentas no meu trabalho hoje, né? Claro. Nessa caminhada, como eu já falei, eu trabalhei no corpo energético, fui para o corpo físico. O silêncio neural, ele me deixa muito focada em dor. E eu acabo esquecendo que o corpo não é só dor. Ele é muito focado em uma parte ele é lindo. É apaixonante, é mas você pensa numa parte só. Mas ele é lindo por quê? Porque o nosso ego gosta de aliviar a dor do outro. Claro. Faz bem para ele, mas faz bem para nós. Claro. O resultado... Você já tinha pensado nisso? O quê? O do ego? Da questão de que trabalhar com dor, além de ser bom para o paciente, é bom para nós. Não, olha, vou te dizer uma coisa. Ainda mais com essa técnica que é sensacional. Vou te dizer uma coisa. Eu quando chego a casa abalado porque não ajudei um paciente, tá? Minha mulher me diz, o que está doendo? Você tem dor porque não ajudou o paciente ou o que está doendo é teu ego? Exato. É o ego. Então. Tá? E quanto mais você resolve casos difíceis, que passaram por médico, passaram por vários terapeutas e não acharam a solução, e você achou o pontinho certo, e você tirou essa dor muito rápido, o ego fica, o sorriso... Gente, quando chega paciente, não sempre é fácil, né? A gente às vezes tem que fazer uma busca bem caprichada de origem, mas quando você tem aquela explosão de intuição, que em realidade é experiência acumulada, e você fala, eu já sei. Tá? E você aperta um botão e a dor foi embora. E você vê a cara de surpresa do paciente e o meu sorriso fica enorme. Sim. Tá? E então é uma sensação muito prazerosa. E aí a gente tem que ficar atento. Cuidado. O ego, a gente e você tem que vê que a tua controlar esposa, ela tá fazendo Ela é meu... Ela fica na tua consciência, muito. né? Ela Muito legal isso. Puxa meu cabo, eu fico lá nas nuvens. Não, ela é fica muito lá, legal. no cabo a terra. Trabalhar com massagem, em geral, como a pessoa chega detonada e ela sai muito melhor, Claro. aí ela fala, eu tô outra. É muito gostoso. É muito bom para quem gosta de cuidar, para quem gosta de ver o bom resultado. E faz bem para o nosso ego, porque de alguma forma, eu não sei se é ego, se é a alma que gosta disso. A gente gosta disso. A gente é apaixonado. Quando a gente é apaixonado, tá? E esse é o caminho nosso da massoterapia. A paixão pelo que a gente faz. Sim. Tá? Isso que é a diferença. Quando você faz, e essa é uma das minhas grandes preocupações com alguns colegas que comentam que estão cobrando R$35, R$40, que eu acho que eles estão ficando totalmente desvalorizados e eles acreditam que podem fazer muitas massagens a R$40 e eles não são um produto de atacado.
Sim. Tá? Porque o corpo tem um limite. Exato. Tá? A gente tem que aprender a se cuidar. Você faz muita massagem a R$ 30, você vai pagar suas contas, mas nada, você não vai ter dinheiro para curso, não vai se especializar e vai destruir teu corpo rapidamente. Mas deixemos isso de lado. Massoterapia, o que faz a diferença para nós, massoterapeutas, é a paixão pelo que a gente faz. Sim. Profunda paixão. Não, e você está numa mesma profissão, 25, 30 anos, é porque gosta, né? Ah, tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Roberto, o que você faz em termos de autocuidado para que você, no dia seguinte, consiga estar inteiro para fazer o seu trabalho? Você tem algumas práticas diárias que você usa, sabendo que você tem que cuidar do seu corpo para poder cuidar do outro? Em geral, eu deixo meus pacientes na sequência um ao lado do outro. Então, minha carga horária, quando estou trabalhando com consultório cheio, ela é muito pesada, tá? Você atende uma média de quantos? E depende, tem períodos... Hoje estou atendendo cada vez menos. Certo. Tá? Meu projeto hoje é atender pacientes especiais que são desafio para mim e os outros pacientes passar para meus alunos. Certo. Já estou fazendo isso aqui bastante. Mas cheguei a atender, ou seja, o máximo que cheguei a atender foi uma época Réveillon, 12 pacientes de 1 hora, porque eram 4 ou 5 dias da Réveillon, a gente tinha que aproveitar porque era o momento da gente pagar as contas. Então minha mulher me enfeitava biscoitinho na minha boca, eu ia para lá e atendia outro e outro. Caramba! Obviamente que eu, vendo a live de Rogério, que ele falou, quando você não mede a ergonomia, tua última massagem não tem a qualidade Com certeza não. da primeira, de jeito nenhum. Você chega cansado, chega com... você entra com luz de sol e a gente sai com escuridade. Eu falei, gente, como passa o tempo. Então, dói cotovelo, dói pulso, Claro. dói polegar, Não, dói tudo. 12 sessões é loucura total. Loucura. Eu, no máximo, 4. Eu 2 de manhã, 2 à tarde. Eu fazia sempre, falando no patamar meio, umas 5 ou 6 sessões por dia e chegava a ser 8. Essa era a minha média, tá? Eu nunca fiz. Hoje estou parado, bastante parado, porque eu estou me cuidando muito, porque eu me cuido, tá? Então hoje mando mais para meus alunos e atendo muitos poucos pacientes, então, bem selecionados. Nessa época... Mas então você perguntou o que você acha que é importante em termos de autocuidado para que você esteja inteiro para fazer o seu trabalho? A gente tem que trabalhar muito alongamento, aquecimento antes e alongamento depois. Eu sou professor da Aikido, tá? Então na Aikido a gente usa muito, por exemplo, chaves e torções das articulações. Então eu tenho muitos, dentro do meu curso tenho um bônus que são cuidados e alongamentos do terapeuta. Então eu uso muitos alongamentos dos pulsos, principalmente, tá? Das mãos, e depois faço um bom alongamento do resto da minha cadeia muscular. E isso te ajudava, você sentia? E isso me dá uma boa ajuda, porque se você deixa para o dia depois, a musculatura já fica rígida, e quanto mais rígida, você vai começando a se machucar, a ter ler, tá? Eu lembro uma vez que teve um período aqui que chegaram muitos holandeses que vinham de férias para Arraial da Ajuda. Gente, eram armários assim, eles amavam a minha massagem, então eu fazia na pousada, ou seja, que estava saindo fora do meu espaço que eu tenho contido, não? Meu espaço que tinha que ir na pousada, carregar mala, ia fazer massagens 5, 6, 7, 8 holandeses. E ao mesmo tempo, eu estava indo na academia porque eu achava que tinha que fortalecer. Um erro, tinha que alongar, não fortalecer, porque já estava exigindo demais. Então eu acabei tendo uma tendinite, tá? Feia no antebraço, que eu já não conseguia fazer massagem, chorava de dor. E eu precisei parar um mês inteiro, tá? Para poder me recuperar. Tive que parar todas as massagens porque não conseguia mais. E isso foi por um erro, porque eu acabei acumulando um trabalho muito exigente com o esforço da academia, que foi péssimo. Tá? E com relação a você dormir bem, procurar dormir cedo, se alimentar, procurar usar momentos de relaxamento intercalados durante o fim de semana, para você poder estar bem quando começasse a semana de novo. Você pensou ao longo da sua carreira ou você foi? Eu fui lá, eu fui depois pensando, gente, o nosso corpo é o nosso templo, e eu para poder continuar brindando
esse bem-estar para meus pacientes, eu tenho que estar bem. Isso, é o que a gente chega à conclusão, né? Porque se eu não posso brindar-me, não sei se em português Claro, existe, o que quer dizer? Eu vou deixar tudo para o outro e depois não fica nada para mim. Exato, Então, você fica esvaziado de dar tudo para o outro. E como é que você se abastece? Você se abastece se alimentando bem, dormindo bem, água, muita fruta. tem que beber água, e ter uma vida mais ou menos regrada, porque senão você não aguenta. Eu acho realmente uma loucura fazer 12 sessões por dia, eu nunca fiz isso, nunca. Eu era mais jovem também. Né? Mesmo quando eu era jovem, a minha professora de massagem ayurvédica, eu lembro perfeitamente que ela dizia, não passem de 4 sessões por dia, porque cada sessão de ayurvédica era 1h15. E elas são muito exigentes. Dava mais ou menos 6 horas de massagem. Claro. E a gente é muito exigente. E ela falava, não faça mais que isso. Nosso corpo, nossa psique também. E por que eu estou falando isso? Uma para dar dica para vocês não se matarem de trabalhar, tá? Porque senão o corpo depois vai cobrar, a gente já é mais velho, a gente sabe. Eu acho que eu estou bem de saúde hoje, porque eu me cuidei antes. Então, eu não tenho dores articulares, eu não tenho dor nas mãos. Me apareceu uma dor no cotovelo, mas não é de trabalhar com massagem, é porque eu segurei peso. Né? E a gente tem que ver isso até você ir embora. Tá doendo aí? Aqui na Bahia sumiu a dor. Furiou, então tá bom. Eu acho que foi o mar. E que mais? Por que eu também quis falar isso? Porque hoje está se falando muito na área de medicina integrativa, de saúde integrativa, sobre autocuidado. Não adianta a gente oferecer um trabalho na área da saúde, se auto-intitular da área da saúde e não se cuidar. O que mais se fala hoje em medicina integrativa é autocuidado. Se preservar. Se preservar, se cuidar, porque senão a tua carreira não vai longe, você vai ficar com dor no corpo e precisa descansar, precisa fazer exercício físico, precisa trabalhar parte cardiorrespiratória, né? Fazer um bom aeróbico, que ajude a queimar a loucura que eu chamo. E eu percebi que esse ano parada com a pandemia, que a academia ficou fechada, eu fazia 2, 3 vezes por semana musculação e trabalho aeróbico. Não poder ir na academia, fazer ginástica um dia na semana, para mim fez muita diferença, negativamente, né? Então, quando eu vou para o consultório atender, atualmente eu estou atendendo um de manhã e um à tarde. Só para dar um espaço bom para higienizar a minha sala, trocar os lençóis, fazer tudo direitinho e poder dar uma qualidade de atendimento. E eu percebi que eu fico muito mais cansada pela falta de exercício físico, né? Claro, porque esse negócio da pandemia mexeu muito com a gente. Mexeu muito. Falta de abraço, né? Uma outra coisa, pronto. A falta de abraço, acho que agora depois a gente pode até encerrar. Eu acho também que esse momento que nós estamos vivendo, a gente está percebendo que as pessoas estão sentindo falta de toque. Muito. Você percebeu? Muito. E que a nossa profissão, ela vai ser cada vez mais necessária, ainda mais no mundo em que está tudo se tornando virtual ou robotizado, né? E então eu acho que agora é um bom momento para a nossa profissão, porque as pessoas vão procurar ser tocados. A gente vai ter muito trabalho daqui para frente. Já estão tendo. Vários terapeutas estão trabalhando muito eu estou trabalhando bastante. Estão sentindo que os pacientes com problemas de ansiedade, de dores geradas, porque a gente tem dor corporal, mas talvez a origem seja a ansiedade. Né? A parte emocional e o físico é uma coisa só. É uma coisa só, está todo vinculado. Né? Nós não tem essa separação. É uma coisa só. Geralmente, as nossas dores musculares, elas vêm de uma resposta que a gente chama de resposta de luta ou fuga. É uma resposta natural do corpo para nos proteger quando a gente está se sentindo ameaçado. E você começa a gerar cortisol, exato, porque você está se sentindo ameaçado. E adrenalina também. Adrenalina, cortisol, pronto, tudo para... E isso gera que um músculo tenso, pronto para a ação, e você não faz nada com ele. Mas você sabe por que o músculo fica tenso? O movimento fisiológico do corpo é assim, você leva um susto, tá? Você tem que sair correndo para se defender. O coração começa tum, 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 bombear, o sangue vai para o coração e ele vai, sai de alguns órgãos importantes. Para o estômago, para o intestino, para tudo. Não é que ele para, mas diminui a quantidade de circulação de sangue nesses órgãos
ela é posta de lado porque vai tudo para o coração e para os músculos. Claro. Para você lutar ou correr. E quando acontece isso, a gente tensiona. Uhum. Se isso acontece uma vez por dia, uma vez na semana, o teu corpo acaba achando a homeostase, o equilíbrio. Só que se isso acontece várias vezes ao dia, que é mais ou menos hoje o dia a dia da gente, as pessoas vão ficando assim, duras, enrijecidas, né? Devido a esse sistema de luta e fuga a ser acionado o tempo inteiro. Claro. Uma coisa era o homem da caverna correr do dinossauro de vez em quando. O dinossauro não tinha, não estavam juntos, mas os tigres dentes de sabre estavam assim. Tá? E eles eram feios. E tinha que ter músculo para correr, né? Uhum. Enfim, eu acho que é isso. Nossa profissão é maravilhosa. A nossa profissão é maravilhosa. É maravilhosa. E eu tenho aprendido muito com toda essa trajetória e a sede de cada vez querer aprender mais, ter novas ferramentas, né? Não, eu vou colocar algo aqui que eu queria falar, que é uma parte um pouco delicada da minha história, né? Eu não sou só silêncio neural. Tá? E quando você fala de Holos e da parte energética, eu tive uma parte energética na minha vida também. Tá? Eu trabalhei com energia. Eu não sou de nenhuma corrente religiosa, não, tá? Nem como que chama, das pessoas que trabalham com energia. Simplesmente trabalhei com energia porque chegou um paciente com herpes zoster, tá? E eu não sabia o que fazer, coloquei a mão e queimei. Ele começou a sentir ardência, queimei o herpes. Nossa, você cauterizou. Cauterizei o herpes. Ele chegou dia depois e falou, gente, secou. Que louco. E não fiz isso uma vez, fiz isso várias vezes. Que bacana. E você não sabia que você tinha esse dom? Não. E depois uma menina também falou, minha mãe está cheia de bolhas. Eu falei, senta aí que eu vou mandar energia através teu para tua mãe. Você fez na filha? Na filha. E juro, quando terminei, falei assim, chama para tua mãe. E a mãe falou, a minha filha está estourando todas as bolhas agora. Que louco. Isso que acontece, eu sou muito... E aí depois comecei a estudar Mahikari, que é uma linha muito parecida com Shorei. Sim. Comecei a estudar Reiki, eu sou formado em terceiro nível de Reiki, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Só que eu sou muito terra. Eu sou São Tomé, eu necessito tocar para acreditar. Então essa coisa do universo energético não me deixou 100% confortável, tá? E eu deixei de trabalhar com energia e de alguma forma essa energia aparentemente ela sumiu. A partir daí nunca mais tratei ninguém com energia, nunca mais. Uma parte louca da minha vida, tá? Mas aconteceu a mesma coisa comigo. Eu do energético eu fui pro físico, porque eu também tinha necessidade de pôr a mão. De tocar a mão e sentir. A minha mestra de auraterapia, ela dizia para mim, Rosana, confia na sua mão, aplica a distância e imagina que uma cor sai. Eu não acreditava. Aí o que eu fiz? Eu comprei um aparelho de cromoterapia, porque ele tinha que ser físico. Para você sentir. Para eu sentir que aquela cor realmente estava entrando. Eu acredito na cor e na influência da frequência de onda, das luzes e da cor. Só que eu não acreditava que aquilo saía da minha mão. Levou muito tempo para eu confiar que pode sim, com a nossa força do pensamento, emanar. E se você tem uma intenção, sim, pode sair coisas maravilhosas da sua mão. Nós todos temos isso. Nós temos. Né? A gente sempre fala assim, a gente começa a imaginar e o processo da imaginação vai se transformando em uma ação energética. Mas a história é assim, eu sou terra. Radicalmente eu sou água. Olha só, eu sou terra, sou Capricórnio, eu necessito tocar e acreditar. Eu não, assim, necessito sentir para acreditar. Sim. E eu necessitava a comprovação. Ou seja, eu faço isso, funcionou em um paciente, eu fiz a mesma coisa no segundo paciente, funcionou. Opa, fiz a mesma coisa no terceiro paciente, funcionou. Então já comprovei. Você sentiu também, durante algumas sessões, que você estava indo por um determinado caminho e, de repente, uma voz falou, vai e faz tal coisa. E aí você fazia e dava um resultado e fala, nossa, não sei de onde que eu senti que eu tinha que ir para esse lugar. A gente pode pensar, como eu falo, intuição, conhecimento ou muita coisa acumulada na cabeça. Eu sempre falo assim, eu estava trabalhando com aquela
paciente minha com um problema de cervical e ela me perguntou se o cervical dela é uma história bem interessante, já devo ter contado várias vezes. Ela tinha dor na cervical há 8 anos e eu soltei 3 pontinhas na cervical dela e o braço dele parou de doer. Sim. Ela fez cirurgia para tirar um tumor, tá? E depois disso ficou 8 anos com uma dor no crônica. braço, tá? Fez 1 ano de fisioterapia e como eu estava trabalhando na cervical dela e ela viu meu trabalho, ela falou: Roberto, eu não sei se de tua área, mas você acha que você pode me ajudar? Eu não sinto nada na minha vagina. Ah, a famosa história. A famosa história, eu não sinto o pênis de meu marido na minha vagina. Falou assim, literalmente. Obviamente que ninguém com essa doença vai pedir um massagista se tem uma solução. Claro. Aconteceu por um acaso. Eu não acredito nas coincidências. Sim. São as causalidades, tá? Para mim é importante. Eu estava trabalhando e falei, não mexi nunca aí, não, na verdade que não tenho nem ideia. Estava trabalhando na cervical dela e tinha uma voz que me dizia, nervo pudendo. Nervo pudendo. E falei, gente, será? Digo, vira a barriga para baixo. Nervo pudendo. Nervo pudendo. Que é um nome que a gente não está acostumado a falar, né? Que ele está mais ou menos na região de sacro 1, sacro 2, no final da coluna, tá? E virei ela de barriga para baixo, soltei o nervo pudendo, eu aponto o gatilho no nervo pudendo e ela falou que, bom, a história é mais engraçada ainda, porque eu falei, Marilene, e ela conta essa história, porque ela gravou um vídeo para mim. Precisa coragem, né, para se expor dessa forma também. Você sentia teu dedo? Não, eu não sentia nada. Disse, você tem vergonha? Disse, desculpa que te pensa assim, mas eu estou muito ansioso. Você pode entrar na banheira e fazer um teste? Juro. Ela saiu da banheira e falou, meu filho, eu sinto tudo. Tá? Ai, que legal. E essa foi a voz que dizia, nervo pudendo, então, nervo pudendo. Essa voz, eu acho que ela é a nossa sabedoria interna. A gente já tem isso dentro de nós incorporado. De alguma forma, sim, tem um mosquitinho aí. Opa! É a nossa sabedoria interior, é o nosso eu superior. Você pode dar vários nomes. Pode ser um anjo, eu acredito em anjos. Eu acredito de alguma forma, sim. Ou o anjo dela que foi soprar no teu ouvido. Também, né? Também, esse nervo pudendo. É nervo pudendo, então acho que os anjos entendem de anatomia. Eu não sou espírita, tá? Uhum. Mas quando eu cheguei aqui na Bahia, falei, gente, estou chegando na terra dos orixás. Tá, tem um mosquito aí no braço que está me deixando nervoso. Tem muito mosquito aqui. O que faz? E o que eu fiz? Fui a um térreo, a falar com um pai santo, dizer, eu vou trabalhar com cura, tá? Eu quero pedir a permissão aos orixás para trabalhar nessa terra daqui. Ah, que legal. Eu fiz todo esse trabalho, digo, eu não acredito nas bruxas. Mas espero que ela saia. Ela sai. Tá? Então fui pedir permissão. E hoje eu sinto quando trabalho que tem meus guias da cura me ajudando nesse processo. Legal isso, porque eu acho que muitos que estão assistindo a gente também devem sentir essas presenças. Uhum. Às vezes a gente não vê, não sente, mas a gente ouve. E às vezes o cliente fala que sentiu presenças. Ah, muitas vezes. Muitas vezes meus pacientes têm me falado, você sabia que você tem um anjo detrás de ti? Tá vendo? Por muitas vezes. Eu também já tive várias pessoas falando isso. Eu não vejo ele não, mas... Eu também não vejo, mas às vezes eu sinto e também eu percebo que dependendo da música que está tocando na hora que eu estou atendendo, eu entro em alguma sintonia por causa da frequência de onda daquela música, a música me toca e aí eu entro numa outra frequência mesmo. E aí de repente cria como se fosse um campo em volta de mim e do cliente, do paciente, e surgem algumas coisas meio estranhas. Então, isso a gente não aprende numa escola de massagem, né? A gente aprende realmente na prática, no dia a dia, e com cada cliente, com cada paciente acontece uma história, pode acontecer uma história muito inusitada, né? Dá para escrever um livro, Dá para escrever vários livros. É muito... Por isso que é tão apaixonante. Claro. E às vezes vocês vão reparar que você faz uma massagem no mesmo paciente toda semana e nunca vai ser igual. Uhum. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é como pintar um quadro. Você é um quadro assim preto ou um quadro em branco.
você começa a fazer as pinceladas do seu trabalho, com as suas manobras. Nunca você vai repetir as mesmas manobras, do mesmo jeito, na mesma intensidade, no mesmo ritmo. É sempre único. É sempre uma obra de arte. É uma obra de arte. Eu sempre tinha um mestre que ele falava assim, não é o mesmo 10 anos de experiência, ou seja, um ano 10 vezes repetido, tá? Sino que em realidade 10 anos de experiência é realmente uma experiência contínua, tá? Você vai, são 10 anos de riqueza de experiência, 10 anos, 15, 20, 30 anos, Sim. tá? Que você, essa experiência não é o mesmo, assim, eu vou fazer sempre o mesmo, então aí você vai fazer 10 anos sempre a mesma coisa, como um padrão dentro de um, não, a gente não, a gente cria, a gente vai criando, vai pintando esse quadro. Adorei essa. Gostou da metáfora? Uma metáfora. Ah, eu já tive grandes insights, viu? que a massagem é um balé. Você não pensou, eu sempre penso assim, se algum dia eu vou entrar no Nirvana ou no Satori, vai ser durante a massagem. Não entendi, você está me perguntando isso? Eu não, estou te falando que eu sinto isso e que eu imagino que você também sente. Se algum dia eu vou me iluminar, tá? Entrar no Nirvana ou no Satori, ele vai ser durante a massagem. É possível. Né? É possível. Porque a gente passa por momentos mágicos, de insights fortes durante a massagem. É muito forte, é muito intenso, e quando o paciente, o cliente, ele está entregue também, confia no que a gente está fazendo, aí é maravilhoso. Né? Quando você sente que tem aquela vibração, que os dois estão na mesma sintonia, né? Você sabe que a história um pouco deve ser isso. Eu sempre penso assim, não? Toda energia, né? E o corpo é energia também. E a energia vibra, tá? Só que você pode vibrar igual que a música. Quando você escuta uma música que ela tá linda, afinada demais, é porque as músicas estão, os acordes musicais, eles estão em sintonia. Exato. Tá? Tem um nome que eu não sei. E com a energia passa a mesma coisa. Quando a gente começa a vibrar no mesmo padrão energético de nosso paciente, aí que a gente faz uma conexão. Sim. Tá? E não acontece sempre. Não acontece com todos os pacientes, mas acontece em momentos mágicos. Eu percebo que se eu der uma orientação antes de começar a sessão, principalmente se é um cliente novo que veio pela primeira vez, fica aqui uma dica. Fala para o seu cliente, né? Olha, essa é uma experiência de 1h e 15. Se permita se entregar, se deixe levar pelo trabalho. Procure agora desligar do mundo lá fora, faça respirações profundas. Eu faço ele perceber o corpo antes de começar o trabalho. Como é que você está agora? Tem partes do seu corpo que estão tensas? Aí quando termina, ele consegue comparar como ele estava e como ele está. Antes e depois. Então essas dicas de fazer a pessoa se permitir se entregar para a experiência. Olha, você está aqui 1 hora cuidando de você. Então esquece o mundo lá fora. Entra nas sensações do toque, percebe áreas do seu corpo que você nem lembrava que existiam. Esses pequenos toques iniciais para a primeira vez, eu acho que pode ser legal. Você faz isso? Eu gosto de falar para o paciente. Eu preparo isso, preparo toda a parte com música, com ambientação, faço ele respirar, se desconectar e sempre pergunto para ele. Vamos viajar? Está pronto para embarcar? Está pronto para viajar? Está pronto. Porque a massagem é uma viagem. É uma viagem para dentro. Claro. Né? É isso aí. Acho que está maravilhoso. Tá, né? Eu vou adorar me assistir. Rosana, muito obrigada. Foi um prazer enorme Igualmente. receber você aqui. Obrigada por me acolher. Tá, foi um prazer enorme. Igualmente, viu? Tá. Muito é a primeira vez que se vê. A gente se fala já há quanto tempo? 2 anos? 2 anos que a gente se fala. 2 anos. Eu digo que nós somos mestres e alunos uns dos outros. Muito. E para mim foi muito bacana ter vindo até aqui. Eu estou muito feliz e eu espero que vocês também usufruam dessa oportunidade da gente se encontrar e compartilhar com todo amor essas histórias bobinhas que a gente tem, né? Porque a gente falou de que... A gente acha bonito, mas eu acho que vocês vão gostar também. Um abraço grande a todos. Muito obrigado por nos assistir. A gente vai tomar o trabalho depois de encerrar a live de responder algumas perguntas, se tem perguntas, a gente não sabe, né? Daqui 1 hora, mais ou menos, quando eu tiver a oportunidade de pegar o meu celular, eu vou responder devagarzinho para vocês e você faz a mesma coisa. Isso. Tá bom? Pelas dúvidas, eu não sei se teve conectado o tempo tudo, se cortou ou não,
Eu gravei também a live para depois publicar no YouTube também. Maravilha. Tá? Então ela fica gravada também, tá? Abraço a todos, muito obrigado e até mais. Até mais.